Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Queremos ler Gálatas capítulo 1 e o versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Nós queremos falar sobre os males do evangelho da prosperidade ou da teologia da prosperidade. A conhecida como teologia da prosperidade, o evangelho da saúde e da prosperidade, palavra da fé, confissão positiva, enfim, são diversos nomes que recebe. Este ensino ele tem invadido as igrejas evangélicas nos últimos anos. Os livros, inclusive, que ensinam, que repassam estes ensinamentos, eles têm vendido milhões de cópias em todo o mundo. Programas de TV e hoje também utilizando a internet, que impressionam e atraem muitas pessoas, mas principalmente as pessoas menos esclarecidas. O Brasil, inclusive, se tornou um campo aberto para a disseminação dessas ideias pregoadas pela confissão positiva ou teologia da prosperidade. Os evangélicos brasileiros, eles são muito ativos, eles são dinâmicos, eles são práticos, mas infelizmente eles não são muito dados à reflexão, o estudo, evitando o exercício crítico e análise profunda daquilo que veem e ouvem. O que é, afinal de contas, a confissão positiva, a teologia da prosperidade? O que afinal de contas, eles pregam? Na realidade, eles apregoam a promessa da teologia da prosperidade, de que o Evangelho, a essência do Evangelho seria, portanto, a prosperidade. As pessoas nessa visão, elas acreditam que elas podem atingir, né, um, um, um patamar de isenção dos problemas financeiros, materiais ou físicos. Inclusive, eles ensinam que os sofrimentos do cristão, como doença, pobreza, problemas, indicam impureza, pecado ou falta de fé. A prosperidade financeira e material, então, indicam nessa visão a maturidade do cristão. Bem, nós podemos afirmar que a teologia da prosperidade, na realidade, ela vem ganhando força nos últimos anos, especialmente no Brasil, e as raízes da teologia da prosperidade, elas são muito antigas, mas nos tempos modernos, elas têm ligação com as seitas metafísicas, especialmente no início do século XX. Talvez essas seitas hoje nós podemos considerá-las como equivalente antigo daquilo que era chamado de Nova Era. Bem, inicialmente vamos ver as questões históricas relacionadas à teologia da prosperidade ou confissão positiva. Existem dois nomes que têm uma importância, uma relevância dentro desse elemento histórico. O primeiro deles é Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, ele é um dos proponentes dessa teologia da prosperidade. Ele teve algumas dificuldades na infância, ele foi salvo miraculosamente das enfermidades que ele possuía. Assim ele prometeu servir a Cristo. Ele conta, inclusive, que teve várias visões, várias revelações. Dentre essas visões e essas revelações que ele teve, está a visão e a revelação acerca do texto de Marcos 11, 23 e 24, que fala acerca da fé. Ele, inclusive, pastoreou, ele teve ligação com a Igreja Batista, mas depois ele se juntou à Assembleia de Deus americana, e ele exerceu pastorado em algumas cidades, em algumas regiões. Na época dos anos 50, nos Estados Unidos, o movimento pentecostal estava ascendendo, estava crescendo. Isso facilitou, isso foi um terreno fértil para o desenvolvimento das crenças e das ideias de Kenneth Hagin. Segundo Kenneth Hagin, ele não teve nenhuma formação teológica oficial, porque ele acredita que ele não precisou ter necessidade, ele superou a necessidade de tal treinamento. Ele inclusive se compara ao apóstolo Paulo, dizendo que nenhum homem lhe ensinou a doutrina de Cristo, mas que ele recebeu o ensinamento do próprio Cristo. Na realidade, Kenneth Hagin ele recebeu muita influência de E.W. Kenyon.
Na realidade, ele bebeu na fonte de E.W. Kenyon. E.W. Kenyon, ele foi um pregador, um pastor que teve ligação com os metodistas, os batistas e depois os pentecostais. Pastoreou inclusive diversas igrejas também nos Estados Unidos, na década de 30, de 40, enfim. Ele tinha uma audiência muito grande, né, em seus escritos, inclusive em seus programas de rádio. Escreveu também alguns livretos. E Kenneth Hagin, ele bebeu na fonte de E.W. Kenyon. E.W. Kenyon, ele não teve formação teológica formal, ele frequentou algumas escolas de nível inferior ao universitário. Nestas escolas ele entrou em contato com algumas seitas metafísicas e possivelmente foi exatamente isso, esse contato com essas seitas metafísicas, que moldou o pensamento de E.W. Kenyon e influenciou Kenneth Hagin. Grande parte dos livros dele foram traduzidos na língua portuguesa, especialmente pela Graça Editorial, a editora de R.R. Soares. E assim, uma avalanche então dessas doutrinas chegaram ao Brasil. Esse é um pouquinho da história. Quais são as principais crenças que fundamentam a teologia da prosperidade? Bem, o primeiro elemento é a autoridade profética. Os proponentes da teologia da prosperidade, especialmente nos seus escritos, no livro A Unção, no livro Crescimento, eles propagam que eles receberam autoridade profética de Deus. Eles são vistos como porta-vozes escolhidos, seus sermões, seus escritos, eles estão repletos dessa expressão. Eles receberam mensagens e visões de Deus, e é muito comum as expressões eu tive uma visão espiritual rápida. E com isso, então, eles criam o que nós podemos chamar de autoridade profética. Inclusive, eles relatam viagens que tiveram ao céu, enfim. Bem, em segundo lugar, além da autoridade profética que é propagada por eles, eles também ensinam, este é o cerne da teologia da prosperidade, a saúde e a prosperidade. Eles ensinam, através dos seus escritos, que doenças nem problemas financeiros são da vontade de Deus para o cristão, que também é necessário que ele confronte com esses problemas durante a vida. Ou seja, a vontade de Deus é que o cristão nunca não fique doente, que não seja pobre, enfim. A vontade de Deus é que ele tenha prosperidade, inclusive prosperidade financeira. Inclusive, eles citam alguns textos bíblicos para afirmar tal coisa, né? Nós vamos daqui a pouco abordar os textos que eles utilizam. Eles também falam da prosperidade. A prosperidade é muito propagada, citam alguns textos bíblicos, inclusive a terceira carta de João, no capítulo 2, amado, te desejo que te vá bem e que haja prosperidade e saúde, enfim. E eles também afirmam a confissão positiva. Segundo a interpretação de Kenneth Hagin, deve-se então confessar, ele teve uma visão acerca disso, e deve-se fazer confissões e confissões, porque quanto mais você confessa determinada coisa, maior a probabilidade daquilo acontecer, e você já está antecipando, demonstrando que você acredita nisto, e que isso então de fato vai acontecer em função de você estar sempre afirmando. Isso é a confissão positiva. Seriam os direitos então que Deus deu, e esses direitos devem ser reivindicados por pelos cristãos, inclusive utilizar também o nome de Jesus. Essa confissão deve ser feita inclusive sem indícios nenhum, mesmo não havendo indícios de que algo vai acontecer. Isso deve, portanto, ser confessado. Bem, esses são alguns dos ensinamentos da teologia da prosperidade. Vamos observar alguns pontos em relação a isto em confronto com as Escrituras. Primeiro, a questão da autoridade espiritual. Os proponentes então afirmam que eles têm uma autoridade especial e eles contam inclusive várias revelações que eles receberam de Deus. Ora, se nós fizermos um confronto de tais visões e autoridade espiritual dos escritos bíblicos com os escritos bíblicos, nós vamos observar que tal coisa não procede. A autoridade que os escritores da Bíblia receberam, que os profetas da Bíblia receberam, elas foram uma autoridade especial, porque eles estavam lavrando as Escrituras e Deus cuidou não só da inspiração, como também da transmissão do texto bíblico. Isso é um fato.
Outra coisa que nós devemos observar que as visões dos tempos bíblicos, elas eram diretamente dadas por Deus, eram impactadas pela presença de Deus, e essas visões dos tempos bíblicos, elas em nenhum momento elas superaram o que o texto bíblico já tinha falado ou que Deus já tinha revelado, diferentemente dos tais proponentes da teologia da prosperidade. Segundo o ensinamento da teologia da prosperidade, a vontade de Deus é que o homem tenha saúde e prosperidade. Essa seria então a essência do Evangelho. E eles interpretam Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 diz que Deus nos resgatou da maldição da lei. Eles interpretam que esta maldição da lei seria as doenças, seria as enfermidades, seria a pobreza. Ora, isso não se sustenta ao longo das Escrituras. A maldição da lei que o texto fala é a condenação de Deus debaixo da qual se encontra todos os homens sem Cristo. Ou seja, nesse caso eles desprezam então uma das leis da interpretação, que é a lei do contexto. Eles também interpretam mal o texto de Gálatas 3, 7 a 9, quando fala da bênção de Abraão. Eles interpretam que a bênção de Abraão está relacionada à riqueza. Isso é também produto de uma má interpretação nesse texto. Nos 216 versículos que mencionam o patriarca, na Bíblia não existe indício algum de que a riqueza lhe foi dada importante para ele como pessoa, ou que constituísse ele como um elemento essencial da sua relação com Deus. As 216 referências que nós temos em relação a Abraão no texto bíblico, ela não faz referência ao elemento prosperidade como um elemento fundamental do relacionamento dele com Deus. Portanto, utilizar esse texto é uma má interpretação do texto bíblico. Outro ponto a ser observado é que utilizam Isaías 53 para afirmar que o processo de expiação, o processo da morte de Jesus na cruz e a expiação, ele nos traz também bênçãos de prosperidade e inclui principalmente bênção de prosperidade material e riqueza. Isso também é uma má interpretação do texto bíblico. A expiação, ela tem os seus desdobramentos na eternidade. Nós recebemos bênção aqui, essas bênçãos estão relacionadas à salvação e tem o seu desdobramento na eternidade. Outra má interpretação do texto bíblico é a interpretação de textos bíblicos isolados, como segundo Crônicas 20, 20, está escrito: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. A prosperidade que esse texto de Crônicas fala não é a prosperidade financeira, mas é a prosperidade no sentido de sucesso militar. Ou seja, o texto foi tirado, portanto, do seu contexto. Portanto, o Evangelho ou a teologia da prosperidade, ela é um câncer que vem devorando a Igreja de Cristo nos últimos anos. Ele precisa ser extirpado. Quando nós dizemos ou fazemos críticas severas à teologia da prosperidade, nós não estamos defendendo a teologia da miséria. Nós não estamos dizendo que o cristão deve ser um proponente ou um defensor da teologia da miséria. Nós estamos apenas querendo dizer que a prosperidade não é a essência do Evangelho. Então, concluindo, nós podemos afirmar que a teologia da prosperidade ela tem trazido muitos males à igreja evangélica de uma forma geral, porque ela desvirtua a essência do Evangelho, que é o perdão dos pecados e a salvação em Cristo, para simplesmente uma prosperidade material. E isso tem sido feito conforme nós mostramos, exatamente por causa de má interpretação do texto bíblico, de tirar o texto bíblico do seu contexto, de fazer aplicações indevidas. Portanto, que nós possamos voltar à essência do verdadeiro Evangelho. Muitas pessoas estão decepcionadas com o Evangelho, porque foram atraídas por esse Evangelho da prosperidade, e as suas carências, suas necessidades não foram supridas, falaram-se então que eles não tinham fé, e essas pessoas encontram-se decepcionadas com este Evangelho. Que elas possam voltar-se para o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, que propaga, que ensina a salvação em Cristo e o perdão dos pecados. Que Deus, portanto, nos abençoe e que nós possamos voltar às Escrituras, que a Igreja Evangélica Brasileira possa voltar eminentemente às Escrituras e fundamentalmente à Palavra de Deus, às Escrituras. Que Deus nos abençoe.